Buenas noches, galerinha do YouTube e o YouTube. Só um minutinho pra gente começar a aula de hoje. Conectando todos os paranauês aqui, YouTube e Instagram. Vamos começar a nossa aula Maravicherry de hoje. E aí, Rô, tudo bem? Fala, Mariano. Galera conectando aí. Hoje nós vamos falar de agachamento. Então eu selecionei aqui os 3 mais básicos ou mais utilizados. A gente sabe que tem outras variações, tá? Mas tenho certeza que se vocês entenderem esses, dá para conseguir transferir esse conhecimento para outros movimentos também. Então a gente vai fazer agachamento livre, agachamento com a barra nas costas, agachamento com a barra na frente. Vai falar a diferença do posicionamento da barra, high bar, low bar. Como organizar para sacar essa barra do hack, que a galera não sabe, erra, acaba se machucando de bobeira. Então tem muitos assuntos legais pra gente discutir hoje. Beleza, Mariano? Tranquilo? Na paz. Galera do YouTube também conectando aqui. Mais ou menos 3 milhões de pessoas conectadas aqui. Hoje o sertanejo não me passa. Só que não. Bom, galerinha, só lembrando que todas as segundas e quartas às 20h31, horário maroto, estou fazendo essas aulas. Na segunda-feira foi muito maneiro, muito produtivo, a participação de vocês foi sensacional. Hoje será uma aula um pouco mais técnica, a gente vai falar de agachamento, discutir assuntos mais técnicos mesmo, mas tenho certeza que é uma aula de grande valia, que vocês vão conseguir utilizar muito no dia a dia, tem muitas informações bacanas, tá? E consequentemente deixar a aula melhor, mais dinâmica, com melhores resultados também. Quem diria que eu estaria ao vivo numa quarta-feira à noite e o Galvão Bueno não, hein? Esse mundo gira mesmo, não gira, capota, né? Ó, o Instagram conseguiu já manter aqui, não caiu, o Instagram tá demais, hein? Parou de me trollar, parou de me derrubar. Bora lá, galerinha! Então vou colocar aqui na tela bonita, daquela separada da hora. Então a gente vai falar de 9 pontos de correções que a gente vai aplicar para os agachamentos. É importante, eu falei logo no comecinho que eu vou falar do air squat, do front squat, do back squat. Vocês vão perceber que se vocês dominarem esses 9 pontos de correções, vocês vão conseguir transferir para todos os movimentos de agachamento. Aí claro que eu vou comentar as particularidades de cada um, tá com gagueira hoje. Vou comentar as particularidades de cada um, só que a ideia geral de vocês entenderem esses pontos de correções é que vocês consigam transferir para todos os movimentos de agachamento, seja livre com a barra na frente, as costas, acima da cabeça, enfim, tá? Então, deixei essa carinha bonita aí logo de cara, nesse slide. São 3 modelos de agachamentos, vão perceber que são 2 back squats, 2 agachamentos com a barra por trás, mas tem vários ângulos, nós vamos falar desses ângulos também, as diferenças, e um do front ali, tá? Então, a parte do agachamento livre, que é o movimento básico, a gente consegue organizar para fazer esses outros. E o mais importante, acho que o mais legal dessa aula, é não apenas aprender os pontos de correções, mas a partir do momento que vocês entenderem como funciona isso, conseguir transferir para os alunos de vocês de forma individual, tá? O áudio está ok, se alguém puder mandar um joinha aqui no YouTube ou no Instagram, para a gente dar sequência na aula. Por obséquio, merci. Nossa, o YouTube tem um delay monstro, né? Aqui no Instagram fica rapidão. Legal que a galera tá conectando pelo YouTube, hein? Muito bacana, gente. Assim a gente consegue compartilhar o material e... Valeu, Leozito. Bom, galera, vamos dar sequência aqui no Paranauê. Então a gente vai falar dos 9 pontos de correções. Vou pontuar cada um deles, falar o porquê que existe essa organização, como a gente vai adaptar isso para os nossos alunos. E depois a gente vai avançando à medida que for passando a aula aqui para os outros tipos de agachamento, tá? Então, professor, muitas vezes o professor tem aquela falsa impressão que ele já sabe, que ele domina, e eu sei que não, porque eu não comecei a trabalhar com isso ontem e vejo isso no dia a dia, tá? A galera prescrevendo muito exercício errado, agachamento nem se fala, isso para mim é bem claro, que a grande maioria dos profissionais infelizmente ainda não dominam, embora seja um movimento básico, o movimento natural, o movimento comum que toda programação de treino tem, a grande maioria dos profissionais
são defasados. Isso eu falo sem medo de errar, porque eu vejo na prática a galera não sabe prescrever, porque infelizmente a grande maioria acha que sabe, né? Eu que estudo isso aqui há anos, esse movimento, leio sempre, tô sempre tentando ver alguma coisa nova, porque tem muita coisa para aprender mesmo, tá? Então hoje a gente vai falar nas aulas, para quem não sabe, quando eu falei os nomes, não soube conectar, a gente vai fazer o agachamento livre, que não tem auxílio, mas eu acredito que seja um movimento de suma importância, porque a partir dele a gente vai construir movimentos mais complexos, tá? Deixa eu voltar para a telinha lá. Cara, esse computador aqui tá muito louco. Aqui. É isso. Então, galera, por que eu separei esses três modelos de agachamento? Muitas vezes o seu aluno tem ansiedade, muitas vezes professor, você tem ansiedade de colocar um movimento diferente, um movimento mais avançado para ele, e precisa conter a ansiedade. Por quê? Antes de começar a agachar com muito peso, antes de fazer um overhead squat, antes de fazer um movimento de agachamento na frente, são movimentos mais complexos, é importante frisar que vocês precisam dominar o agachamento livre. Porque pensa comigo, não faz sentido eu colocar um movimento mais difícil, um overhead, que é com o braço tendido, ou um back com peso nas costas, ou front, se o seu aluno não domina o agachamento livre. Então, uma vez que você organizar, prescrever para ele agachamento livre, dominando esses 9 pontos de correções que a gente vai discutir hoje, vai ficar mais fácil de identificar. Você perceber que o agachamento dele está seguro, vocês vão perceber que à medida que vocês forem prescrevendo os agachamentos mais avançados, vai ficar muito mais fácil, porque seu aluno já tem a consciência corporal e o domínio do movimento, tá? Então, eu não sei, toda vez que eu mudo para essa tela aqui, é Ctrl 1, eu esqueço. Então, por isso que eu prescrevi lá, vou falar do agachamento livre, agachamento nas costas e o agachamento na frente. Para quem não tem intimidade com os exercícios, eu falei no nome no começo dessa aula, os nomes. Então achei melhor dar uma ilustrada aqui para ficar mais fácil, tá? Lembrando que é de suma importância, todos os agachamentos têm sua importância, todos têm o motivo pelo qual a gente vai prescrever, e a fase, e para quem e por quê, tá? Então a gente vai discutir isso também na aula. Dando sequência aqui, primeira posição. Quando a gente vai falar de pontos de correção, a gente vai começar o movimento, né? Qual que vai ser o primeiro ponto que a gente vai observar, que a gente vai organizar do nosso aluno? Por isso que eu acho importante começar com o agachamento livre. Imagina ele começar a entender essas variações com uma barra acima da cabeça e um peso nas costas, tá? Então a posição dos pés. O que eu vou falar aqui é de forma geral, vale para a grande maioria das pessoas que forem realizar o agachamento, mas é claro que a gente vai discutir também como adaptar para cada aluno. Então a posição dos pés funciona assim. O pé nunca deve ficar nessa posição reta. Independente se o aluno tem flexibilidade, coordenação, ele tem essa capacidade, você nunca deve prescrever, nunca deixar seu aluno realizar essa posição reta. Infelizmente isso é muito comum, principalmente para quem gosta de prescrever agachamento no Smith. Eu particularmente, quem me conhece, já tem acompanhado as lives, sabe que eu não gosto de utilizar o Smith. Tenho vários motivos aqui para listar. E eu acho engraçado quando alguém fala assim, vou prescrever o agachamento que não é no Smith. Não existe isso, o agachamento não é no Smith. Quando prescreve agachamento no Smith tem alguma coisa estranha, então não deve nem usar essa terminologia. Então a posição dos pés, os pés nunca vão ficar retos, tá? Invariavelmente na largura dos ombros, então aqui não, invariavelmente na largura dos ombros e os pés posicionados 30 graus. Então até um desenho aqui para dar uma ilustrada no que seria 30 graus. Imagina que o reto lá, meio-dia, 30 graus é tipo quase 2 horas da tarde, um pouquinho aberto. Por quê? Quando a gente for descer para realizar esse agachamento, fica muito mais confortável para o seu quadril acomodar se os pés estiverem nessa posição, tá? E principalmente para o seu aluno que tem menos mobilidade, o que é bem comum, essa posição também é mais confortável do que a posição reta, a posição apontada para frente, tá? Então, correto, primeiro ponto de correção, posição dos pés. Galera que está acompanhando aí da aula, tá vendo que tem uma galerinha aqui no Instagram, só para lembrar quem está no Instagram que eu estou transmitindo essa aula no YouTube e lá eu estou demonstrando, tá? Tem uns slides que vocês vão poder acompanhar os slides e observar, enfim, se quiser anotar, tirar print da tela, fique à vontade, o material para a gente usar mesmo, tá? E fala Giovanni, beleza? Viu Giovanni aqui no YouTube agora. Então galerinha, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar pelo YouTube ou pelo Instagram. Beleza, Maria? Segundo ponto de correção, o movimento começa pelo quadril. Parece uma coisa básica, principalmente para quem está começando, quem
está acostumado a treinar, não sei se está aparecendo aqui, tá? Está acostumado a treinar, porque principalmente quem não tem o domínio desse movimento e começa a prescrever o agachamento, não tem a destreza de observar onde o movimento está agachando, observa o aluno agachando, percebe que está errado, mas não sabe identificar o erro. Porque muita gente, principalmente quando vai agachar a primeira vez, começa agachando pelo joelho. Então quando o seu aluno começa a agachar pelo joelho, eu pus a bolinha para ficar bem ilustrado aqui, ó. Essa moça aqui da fora tem uma certa flexibilidade, ela não perde tanto. Mas percebe que o joelhão vai lá para baixo e o quadril ele fica nessa direção reta aqui, ó. Então imagina para ganhar amplitude trabalhar com sobrecarga. Ela não vai conseguir nem ganhar amplitude porque o quadril não vai ter espaço para acomodar. E com sobrecarga vai gerar, com peso nas costas, quando eu falo sobrecarga, o peso na frente, vai gerar um desgaste, um esforço maior na coluna lombar. E aí sim vai gerar um desconforto, tá? Então é importante isso importância mesmo que você faça ponto de correção quando você for prescrever, for ensinar, for corrigir, que seu aluno necessariamente precisa começar agachando pelo quadril. É bem fácil, no dia a dia ele já faz isso de forma automática, só que ele não sabe. Quando ele vai agachar para sentar na cadeira e almoçar, ele não começa pelo joelho, ele começa pelo quadril, porque ele sente seguro, né, que ele já tem um apoio lá. Ou quando ele vai no banheiro e faz a mesma coisa, ele não começa com o quadril, ele começa com o joelho, ele começa com o joelho, não, perdão, ele começa com o quadril. Então é importante quando ele for realizar esse movimento livre, que você mantenha isso em mente até na hora de dar um toque, uma correção para o seu aluno, que ele já faz isso naturalmente, ele só está desacostumado. É importante lembrar que o agachamento é um movimento natural, a gente já nasce sabendo literalmente, tá? Então olha só a diferença quando o aluno começa com o quadril e começa com o joelho. Eu escolhi essa foto porque ela ilustra bem, fica bem claro isso daí. Então, ó, joelho aqui, a posição do quadril. O quadril já acomoda, os pés, o seu joelho já vai na direção das pontas dos pés, fica muito mais fácil para acomodar, é muito mais seguro para a coluna. Percebe que a curvatura consegue manter a curvatura lombar normal. Aqui não. Se eu começar a descer mais ou colocar uma carga, ela vai fazer aquele movimento assim, ela vai começar a desfazer, tá? E eu, claro, sempre dou spoiler do próximo passo. Terceiro passo, os joelhos perseguem as pontas dos pés, tá? Então os joelhos perseguem as pontas dos pés. Por isso que é importante deixar o pé levemente voltado para fora a 30 graus. Que quando eu for descer, meu joelho vai descer nessa proporção. Por que isso é importante? Para acomodar o quadril, para a sua articulação do joelho não sofrer pressão desnecessária, não causar nenhum tipo de dor. Percebe nessa foto aqui, ó, quem está tentando descer reto, ó, até o pé dele está quase reto aqui. Aqui possivelmente ele só está descoordenado, é que a foto aqui estática, não dá para ter certeza. Não é um genovalgo aqui ainda. Ele vai descer literalmente nessa posição, não vai ficar valgando. Ele vai ficar nessa posição porque a postura dele está errada. Então, os pés acompanham, os joelhos, perdão, acompanham a ponta dos pés, não descem de forma reta, tá? Então, desce dessa posição. Olha só a diferença aqui, ó. Tá vendo como aqui não tem espaço para o quadril descer? O movimento vai ficar limitado. Consequentemente, quem vai sofrer para segurar esse movimento? A coluna lombar. Pensando em recrutamento muscular, menos trabalho muscular também, porque você não vai ter grande amplitude. Claro, sempre tem um aluno ou outro com mais mobilidade, com uma questão muito particular que até consegue, mas isso para esse aluno não é recomendável porque pode gerar dores desnecessárias, tá? Então, sempre os joelhos perseguindo a ponta dos pés. Fiz questão de sempre usar os mesmos exemplos para ficar mais claro. Não adianta nada colocar um joelho errado de uma pessoa e o movimento correto da outra. Acho que não fica tão fácil de identificar. E quando você usa o mesmo aluno aqui, fica facinho de perceber que a diferença é gritante, né? Deixa eu voltar lá no YouTube. Fala, Rubens, salve. Tá acompanhando aqui pelo YouTube, galerinha. Então, professores, antes de dar sequência, anotem aí os 3 primeiros pontos de performance, né, ou de correção. Então, primeiro, a ponta dos pés. Lembra quando o seu aluno vai agachar, a primeira coisa que ele vai pensar, independente se for o agachamento livre, com a barra atrás, a barra na frente, ele precisa organizar os pés dele. Não é o peso, não é a cabeça, não é o tronco, é os pés. Então, os pés não vão se posicionar apontados para frente, os pés vão se posicionar a 30 graus mais ou menos, tá? Segundo ponto de performance, o agachamento vai iniciar sempre pelo quadril. Seu aluno nunca vai começar o movimento pelo joelho. Se ele iniciar o movimento pelo joelho, ele vai projetar o tronco todo à frente. Vai exercer uma pressão desnecessária no joelho, gerando desconforto. E vai ter menos espaço para agachar, colocando uma sobrecarga desnecessária na coluna lombar também. Terceiro ponto de correção, antes de dar sequência na aula, os joelhos perseguem a ponta dos pés. Tá?
Então a gente faz isso justamente para acomodar o quadril, ter uma ativação maior de cadeia posterior, glúteo, bíceps da coxa, enfim, outros grupos musculares. E principalmente pensando na correção da mobilidade do seu aluno. Lembra que eu estou falando isso aqui de ordem geral. Existem as particularidades. Você vai pegar um aluno que é de menor estatura, extremamente flexível, muitas vezes ele consegue fazer, por exemplo, com os calcanhares mais fechados em relação à linha dos ombros. O seu aluno tem pouca mobilidade de tornozelo, um sujeito extremamente alto, com fêmur grande, ele vai ter dificuldade de manter essa postura. Então, por isso que nos pontos de correções eu trato e várias escolas de treinamento tratam dessa maneira, que o ponto inicial geral é calcanhares na linha dos ombros. A gente vai ajustar individualmente para cada um, mas para a grande maioria das pessoas isso funciona sem problema nenhum, tá? Se tiver alguma dúvida até aqui, vai mandando aqui no Instagram, no YouTube, que agora eu vou dar sequência nos próximos pontos de performance aqui, beleza? Opa, voltei lá para o Paranauê, esse. Então, quarto ponto de performance. É muito comum, eu entendo o motivo pelo qual a gente fala isso, distribua o peso nos calcanhares. Só que para quem acompanha minhas aulas aqui, vem trocar uma figurinha comigo, eu sempre dou umas informações a mais. Então, como a ideia é sempre contribuir com aulas produtivas para que vocês sejam treinadores acima da média, vocês precisam ter informações de treinadores acima da média. Então, quando a gente fala calcanhar, é só uma maneira didática. O correto é que seu aluno sinta sempre os pés, principalmente do meio para o calcanhar, mas o pé todo precisa sentir. É interessante até para quem for prescrever a primeira vez, o aluno não tem experiência, o aluno vai começar agachando livre, fala para ele agachar descalço mesmo, ou só de meia, sem tênis, sem nenhum artefato, para ele justamente ter esse contato com o solo, esse trabalho muscular. Quem assistiu a última aula de segunda-feira viu que eu falei sobre estabilidade e mobilidade. Se você está prestando atenção em todas as aulas e está acompanhando, vocês vão perceber que a minha metodologia vai muito de encontro com todos os aspectos técnicos. Então, quando eu falo que eu uso na minha metodologia a importância de saber estabilidade e mobilidade, perceba quando você vai prescrever um agachamento livre. Se seu aluno começa agachando com essa consciência de fazer força nos pés para iniciar o movimento, já está exercitando uma parte fundamental para desenvolver estabilidade, que é a planta do pé. Lembra que eu falei estabilidade, aí vem tornozelo, mobilidade, aí vem joelho, estabilidade, assim vai? Então uma coisa vai conectando na outra. Quem está acompanhando e prestando atenção nas aulas, tenho certeza que vai conseguir ter mais informações e linkar uma coisa na outra. Então peso é distribuído nos calcanhares, isso é um erro muito comum, principalmente para iniciante. Ele coloca lá na ponta dos pés o peso. E qual que é o problema? A mesma problemática do ponto de correção anterior. Quando ele começa pelo joelho, ele vai projetar o tronco à frente. Se não tiver peso, for um agachamento livre, menos mal, porque a chance de se machucar é menor. Porém, se for um volume alto de repetições, mesmo sendo agachamento livre, pode gerar um desconforto na coluna lombar e no joelho. Então, sempre a gente pede, didaticamente, a gente fala em aula, calcanhar, mais uma vez, principalmente se você estiver trabalhando com seu aluno de personal, vai falar com ele da informação completa. Eu quero que você sinta os pés, toca o pé, vai sentir principalmente do meio para o calcanhar, mas estimula o seu aluno a desenvolver essa força, essa estabilidade dos pés. Isso vai ajudar muito para o agachamento dele quando ele começar a colocar carga, seja no back, no front, as outras variações, tá? Quinto ponto de correção de observação que vocês precisam saber. Então eu quero quem está acompanhando, fazendo essas aulas aqui, se vocês não quiserem dar print, anotem. Eu tenho certeza que 9 pontos, se vocês, eu pus de uma forma bem didática, de baixo para cima para acompanhar o movimento, fica muito mais fácil de vocês observarem e colocarem em prática. E quando o seu aluno errar o movimento, fica mais fácil identificar. Não fica aquela coisa de professor perdido, sabe? Fala, tem alguma coisa errada, mas não sei o que é. Você necessariamente precisa saber, professor. Então, se você tiver esses 9 pontos de correções na ponta da língua, fica muito mais fácil de identificar e cessar o problema do seu aluno, não deixar com que ele faça exercícios ou repetições erradas por movimento, tá? Então, quando eu falo do centro para a extremidade, lembra que sempre, todos os exercícios que a gente deve fazer, a contração precisa vir do centro para as extremidades. Então, abdômen, lombar, glúteo, a gente precisa estabilizar essa região para depois fazer força. Então, aqui nesse movimento fica muito claro que ele está desconectado.
Então o abdômen não está fazendo força, o glúteo já está relaxado embaixo, não está gerando nenhum grau de tensão. Aqui ele está livre, assim como no anterior eu comentei. No livre a chance dele se machucar é menor, mas existe, ainda mais se for um aluno iniciante que não tem força. Mas aqui se for um back squat que acontece, ou um número alto de repetições no agachamento livre, vai gerar dor na lombar dele, aquela coisa que ele vai chegar reclamando de dor, desconforto. Aqui dificilmente o joelho vai doer, mas vai ser muito mais causa de dor lombar. Qual que é a problemática de você não desenvolver essa consciência no seu aluno? Quando ele vai trabalhar com carga, quando ele começar a ficar exausto, levantar uma carga maior, ou próximo de PR, sabe a galera que quer bater PR, o primeiro erro que ele vai apresentar é esse erro que não foi corrigido na fase básica. Então se ele não tem força, não tem nem questão da força, ele não tem essa consciência de recrutar o abdômen, travar o ar, pôr o glúteo, ativar a cadeia posterior, quando ele estiver próximo de fazer um recorde, um número de repetições maior com carga, ele vai cometer o mesmo erro, aí sim vai se machucar e aqui a lesão pode ser maior porque está manuseando carga externa, tá? Então aqui é o momento que a gente quer. Olha a diferença quando o aluno está com a contração muscular do abdômen, escápulas ativas, lombar ativa, o glúteo contraído, não está aquela coisa desmontada. Você vai perguntar para mim assim, Luiz, como é que você sabe que o glúteo está ativo e está contraído? Nos próximos pontos de correções vai ficar bem fácil entender quando a gente visualiza o glúteo está envolvido na contração muscular e quando não está envolvido está relaxado, tá? Então o quinto ponto de ativação do centro para as extremidades. Sexto ponto de correção, a gente vai falar sobre a curvatura lombar. E a gente fala sobre a curvatura lombar. Vamos falar depois, eu emendo aqui o assunto. Então, curvatura lombar. Sabe quando seu aluno agacha e fica aquele agachamento de cachorro quando vai fazer cocô? Me perdoe o palavreado, mas é isso, ou de macaco, sabe aquele macaquinho que fica na posição agachada? Aqui você consegue perceber que a lombar está relaxada e o glúteo está relaxado. Ele não está ativando, então ele está perdendo a curvatura lombar. É importante que ele tenha essa consciência que a curvatura lombar ela precisa ser mantida, independente do agachamento que ele está realizando. Seja o livre, o front, o back, sempre a curvatura lombar vai formar o mesmo desenho, o mesmo movimento. Então, o sexto ponto que você vai observar nessa sequência é a curvatura lombar. Olha a diferença quando o aluno envolve a curvatura lombar, ativa glúteo e abdômen. Olha o desenho da curvatura lombar como está normal aqui e aqui torto. Quando você fala normal, imagina a pessoa em pé. Quando ela está em pé, o normal dela é isso. Ela não vai ficar em pé assim, a não ser por outros problemas, mas naturalmente ela em pé vai ficar dessa maneira. Então o sexto ponto de correção dos 9, antes de a gente mudar os debates aqui e avançar um pouco a questão do agachamento, é a curvatura lombar, tá? Então deixa eu voltar aqui no YouTube para ver se alguém tem uma... temos algumas perguntas aqui, então vou voltar aqui antes de responder as perguntas. Que tem que mudar a tela, Shiny 9. Então bora lá. O Raoni tá perguntando, eu não fui no Gil Soares, mas eu tomo água aqui em apresentação ao vivo. No pistol a ideia é a mesma. Pergunto isso porque percebo que o joelho vai mais para frente. Legal a pergunta da Rony. Embora a ideia não seja falar de pistol ou de movimentos unilaterais, o pistol é uma variação do agachamento. Então, provavelmente ele está falando que o joelho está passando a ponta do pé, devido a um pouco menos de mobilidade, é natural, não tem problema. Isso pode acontecer mais pra frente na aula, quando eu for falar das diferenças do posicionamento da barra, vou falar justamente essa questão do joelho. Mas a ideia, grosso modo, no piso é a mesma organização, tá? Então se o seu joelho passar um pouco a ponta do pé, não tem problema. Isso é uma característica sua ou do seu aluno que você está acompanhando. Aí tá ligado muito mais à mobilidade de quadril e de tornozelo. Mas não tem problema, pode passar e a ideia é a mesma. E o Rafael está perguntando o que é PR. Me perdoe, uma boa pergunta também do Rafael. PR é personal record, é muito comum, principalmente para quem está no crossfit ou treina powerlifting, modalidades ou levantamento de peso, enfim. Modalidades que exijam sempre uma busca por um recorde. O PR é o personal record, quando o cara consegue levantar uma carga maior e quebrar um recorde. Então é uma terminologia, uma gíria, vamos dizer assim, para PR. O correto mesmo seria uma repetição máxima, o RM, tá? Mas na gíria, no dia a dia, a gente acaba falando PR mesmo. Beleza? Então, Raoni, não sei se a sua dúvida se esclareceu, não tem problema, a ideia mesmo pode passar a ponta do pé. Quando eu falar dos outros aspectos aqui de posicionamento e agachamento, acho que vai ficar mais fácil entender, tá?
Mas se não for isso, se eu não tirei sua dúvida, pode perguntar aqui que a gente volta nesse tema, tá bom? Vamos dar sequência aqui no Paranauê. Cara, eu nunca lembro qual que é o comando da tela, agora foi. 7º ponto. Que legal, que aqui é finalizando a parte básica, a gente vai começar a avançar. Finalizar com a extensão completa de joelho do quadril. Parece básico, né? Mas principalmente, vou dar os exemplos básicos aqui. Para quem está trabalhando agachamento livre no odd, que está fazendo aquilo acelerando de qualquer maneira, que computar repetições, não finaliza o movimento fica assim, ó. Agora não vai dar e volta. Então lembrando que a ideia para todos os agachamentos, salvo alguns períodos por algumas questões técnicas que eu não vou comentar hoje, mas estão muito mais ligadas à força de quadril e não ao movimento do agachamento, vai finalizar desse jeito. Mas a ideia do agachamento, seja o agachamento livre, o agachamento trás, o agachamento frente, overhead, enfim, é finalizar sempre estendido. Eu preciso ativar o meu quadríceps aqui na extensão e ativar o quadril com a extensão completa. Então pensa para você que está preocupado em desenvolver força muscular do seu aluno. Maior recrutamento motor, maior força muscular. Então tem o maior recrutamento motor no quadríceps quando realiza o quê? A extensão primária do quadríceps, a função primária do quadríceps, que é a extensão do joelho. Então eu preciso estender o joelho para ter uma ativação maior do quadríceps. Mas eu ainda estou pensando em músculo, não estou pensando em movimento. Você quer pensar em músculo, tudo bem, vai, então vamos lá. Quando eu faço a extensão do quadril, eu tenho o maior recrutamento motor do glúteo. Então necessariamente eu preciso fazer a extensão do joelho. Por isso eu gosto de pensar sempre em movimento. A contração muscular é uma consequência. Claro que vai variar isso de acordo com o objetivo, mas é uma consequência. Antes de existir a contração muscular, existe o estímulo para acontecer o movimento, tá? Então, para todos os agachamentos, e só por um adendo, que nem eu comentei antes, existem algumas particularidades para alguns tipos de agachamentos, para outros objetivos, mas pensando no agachamento normal do dia a dia, o air squat, o back front, é isso, extensão completa do joelho e quadril terminar alinhado, ok? Aí aqui eu vou começar a juntar com o front, tá? Com a posição do front, que vai ser o 8º ponto de correção. Então vocês vão perceber que todos os pontos de correções que a gente teve até agora, todos são aplicáveis para todos os agachamentos. Então existem outros pontos de correções, eu separei aqui os principais, por quê? Eu penso assim, se você, professor, dominar os pontos principais dos agachamentos, se você dominar esses pontos que eu estou citando até agora, você vai conseguir corrigir todos os agachamentos dos seus alunos. Independente se o seu aluno está agachando livre, se ele está agachando com a barra nas costas ou com a barra na frente. Ou se você é um coach de crossfit e está fazendo overhead, você vai saber identificar no overhead. Tá? Então, se você dominou até agora, você vai conseguir transferir para todos os agachamentos. Então é uma coisa bacana. Fica uma coisa bem universal para suas correções. Então não é difícil. Decorar 9 pontos de correções aí é baba, é obrigação para quem quer trabalhar com exercício livre, tá? Então eu vou começar a falar agora vou entrar na linha mais do front. Antes de avançar para as dificuldades aqui, as diferenças do agachamento por trás, pela frente e dos tipos de barra. Então no front squat é importante sempre a posição do hack, que a gente fala, a posição do hack é a posição que você vai hackear, que você vai sacar, que você vai segurar a barra. Imagina aqui, ó, por que isso está completamente errado? Primeiro erro, tá só nos dedinhos aqui, ó, e a barra não está apoiada nos ombros. Então imagina que meu aluno está aqui, ó, o cotovelo está para baixo. Então você vê que num desenho só tem o cotovelo para baixo, os dedinhos aqui morrendo e a barra apoiada não nos ombros. Quando o seu aluno agachar aqui, ou ele vai projetar o tronco à frente, perdendo o desequilíbrio e efetivamente até caindo, ou ele vai fazer muita força nas costas, ou vai perder o joelho. Alguma compensação vai existir para que ele consiga realizar esse movimento. Então você não pode deixar isso acontecer. É uma coisa que você fala assim, é muito simples, mas eu vejo muito nas aulas de crossfit, muito nos personagens da vida atendendo nos condomínios, nas academias, a galera quer prescrever front squat, quer prescrever thruster e não sabe esse ponto de correções. Aí vê o aluno treinando todo torto lá e não sabe corrigir porque não sabe uma coisa básica dessa, como corrigir isso, qual que é a problemática, tá? Então, correto, cotovelos apoiados à frente, a barra necessariamente, obrigatoriamente vai apoiar nos ombros e nas clavículas, tá? O peso vai ficar distribuído aqui. Por isso que quando eu falar na diferença, vocês vão entender. Porque o recrutamento no core é maior no front do que no back,
tá? Então necessariamente vai ficar apoiada nos ombros e vai acontecer essa distribuição. Aqui, esse aluno provavelmente não tem mobilidade de punho e está tirando uma nota 8 aqui. Para ele tirar nota 10, o ideal é que a mão fosse fechada ainda, tá? Fechou, cotovelo apontado para frente. Claro que nem todo mundo tem essa mobilidade, essa facilidade, isso a gente pode desenvolver com as aulas também, com as estratégias de treinamento, só que não é todo mundo. Se o aluno tiver a capacidade, e todos têm, até a grande maioria tem, só quem tem pouca mobilidade de ombro assim não vai conseguir, mas a grande maioria tem, de cara, acertar isso, apoiar a barra nos ombros e cotovelos apontados para frente, tá bom? Ó aqui, ó, porque eu falo que os cotovelos precisam ficar apontados para frente, não só o apoio da barra. Aqui quando o seu aluno começa a agachar, se ele não tiver com a barra acomodada, vai segurar. Tô com gagueira hoje, não sei o que tá rolando. Vou tomar mais uma água porque tá pancada hoje. Aqui a carga provavelmente está leve, ele consegue manusear, consegue levar. Mas imagina para seu aluno tirando esse peso do rack, vai ser uma carga maior, para fazer 10 repetições, trabalhar a resistência de força, extremamente desconfortável, vai machucar o punho, vai doer. O seu aluno quer fazer uma repetição máxima, então ele estaria aqui com uma carga altíssima. Quando ele começar a agachar, a barra vai para frente, vai cair. E se ela só cair na frente, beleza, mas se o aluno não tiver muita destreza, essa barra vai cair, vai bater no joelho dele, vai fazer uma lesão grave, vai machucar feio, tá? Então os cotovelos sempre apontados para frente, vai ficar dessa maneira aqui. Olha a diferença como é gritante, tá? O mesmo exercício, você percebe que eles conseguem ter o mesmo padrão aqui de quadril e joelho, só de desarrumar os punhos aqui e os cotovelos, bagunça completamente o movimento. Então necessariamente depois que apoiar, acomodar a barra nos ombros, cotovelos apontados para frente em todo o movimento, tá? Perceba que aqui os dois são corretos, quadril e joelho, a questão da lombar, olhar à frente, tudo ok, mas o posicionamento está errado. Eu estou falando isso porque o treinador que não tem essa experiência de saber identificar o erro, ele vai olhar esse agachamento que está em cima, que está errado, e vai falar que está certo. Porque ele vai olhar só para as pernas, ele vai olhar para as pernas e vai falar, tá legal, tá quebrando a paralelo, o joelho está perseguindo a ponta dos pés, o peso está distribuído nos calcanhares, a lombar está mantendo a curvatura a curvatura normal, o aluno está olhando à frente, o agachamento está certo. Só que não está certo, porque o peso está totalmente distribuído nos punhos. Se ele for um aluno forte que conseguir manusear algumas repetições, ele vai machucar o punho e vai ter uma lesãozinha aí, tá? Então, um ponto importante de correção, o agachamento para frente. Então, antes de avançar com a barra, aqui, avançar com a aula, eu vejo que tem algumas perguntas aqui no YouTube. Então, a gente vai debater essas perguntas antes de falar das próximas diferenças, tá? Bora lá, Rubens. Rubens está perguntando, eu tenho uma aluna que ao realizar agachamento está melhorando do quadril para cima, mas os joelhos continuam a entrar, até mesmo ao realizar polichinelos. Beleza, Rubens, vamos lá. Então o Rubens está falando que ele está prescrevendo agachamento para a aluna, ela está melhorando os outros pontos, mas o joelho tende a entrar. Então o que acontece? A sua aluna tem pouca força de glúteo médio, de tensor da face lata. Isso já é inicial, já dá para falar, porque você falou que no polichinelo ela também apresenta o mesmo problema, tá? Então agachar de cara vai ajudar ela a melhorar a força de quadril, do glúteo, vai. Mas nesse caso eu indicaria para ela também um reforço de trabalho de elástico, aquele deslocamento lateral, porque vai usar muito glúteo médio, bastante tensor da face lata, até alguns movimentos laterais com elástico, realizando abdução, tá? Em pé, lateral no solo. Então são movimentos acessórios que eu não coloco no meu treino principal, quem treina comigo sabe, mas eu posso colocar como acessórios dependendo como uma medida específica para reforçar mesmo. Então no caso da sua aluna, pelo que você está falando, pelo que entendi aqui, é pouca força. Isso pode estar aliado, como é mulher, e quem já acompanha algumas aulas atrás eu falei, grande maioria das mulheres que, para quem apresenta esse joelho para dentro, a grande maioria apresentam algum grau de condromalácia também, tá? Mas não se preocupa, se ela faz o agachamento com amplitude, não sente dor, não tem problema, e você reforçar com o agachamento vai até auxiliar nessa problemática dela. Mas o que eu indico de cara aqui, antes de ir para a próxima pergunta, é esse reforço, trabalhinho com a borracha, deslocamento lateral, abdução do quadril em pé ou lateral, e consciência, melhorar a consciência ela durante o agachamento. Então toda vez que ela for realizar o agachamento livre, é que acredito agora você não está atendendo ela presencialmente, né? Está atendendo ela
online. Se fosse presencialmente, eu ia indicar para você todo o agachamento dela, colocar a mão na lateral e pedir para ela encostar o joelho na sua mão. Como você está acompanhando, pede para ela ficar lateralmente à parede. Então toda vez que ela for agachar, o joelho na direção da parede, para ela ter um estímulo tátil, para saber que ela está organizando dessa maneira. Depois que ela começar a realizar alguns agachamentos assim, vai melhorar a consciência. Consequentemente, se ela está forçando a abdução do quadril no agachamento, já vai ter um trabalho maior de glúteo médio, glúteo mínimo e tensor. Então, fora os acessórios que você vai prescrever também e a borracha, o próprio gesto vai ajudar no movimento, tá? Então, foi isso uma pergunta. Se não ficou clara, você pode perguntar de novo. Vou ler de baixo. Rubens também. Como pode me clarear para a correção? Utilizo o trabalho com elásticos. O problema pode estar no arco plantar e tornozelo. Legal. Legal que eu já fui respondendo e estava uma coisa linkada na outra. Então, sim para os elásticos. O trabalho de tornozelo para o agachamento, Rubens, é sempre importante. Trabalhar descalço para melhorar a estabilidade. A mobilidade de tornozelo é importante, sim. Mas como aparentemente, como você falou que no polichinelo também apresenta, aí deve ser só a questão do enfraquecimento muscular mesmo, não tem força muscular suficiente. Então você fortalecendo o glúteo médio, o tensor dela, você vai conseguir cessar. É claro que isso não vai fazer em 2 treinos, tipo em 2 treinos ela já vai sair melhor. Acredito que depois de umas 3 semanas, você prescrevendo os exercícios acessórios, melhorando essa consciência para o movimento, ela ganhando força específica, ela vai apresentar um grau de agachamento muito mais maduro, muito mais pronto mesmo. Então fica mais fácil de você ter uma ideia. Mas coloca isso de primeiro momento, coloca o elástico, coloca os acessórios de abdução, coloca já a mobilidade de tornozelo, que acredito que não é o determinante, mas sempre vai ajudar, e coloca algum exercício que ela possa ter um estímulo tátil mesmo para ter direcionamento do agachamento dela. Isso ajuda muita gente, tá? Então, se não responde a pergunta, pode mandar aqui embaixo. Quanto à posição do cotovelo, qual é a forma certa para o thruster? O Raoni está perguntando qual a posição correta do thruster, porque o thruster nada mais é do que a junção do front squat com o shoulder press. Então precisa pensar que no thruster, necessariamente um thruster nota 10, que você vai minimizar muito o problema de lesão, é o cotovelo apontado para frente, tá? Então pense que você vai realizar um front squat e quando terminar o front squat vai realizar a extensão do cotovelo realizando o shoulder press. Então pensando só no 1 mais 1, que é um movimento com o outro, necessariamente cotovelo apontando para frente, tá? O que acontece? Provavelmente o Raoni, pelo nome que ele usou aqui, o thruster, ele deve treinar crossfit, ele deve ter visto, ou deve fazer muitas vezes quando o odd tem uma carga mais leve e o sujeito quer fazer muito rápido, ele bota o cotovelo de qualquer jeito. Aí tem outras variações assim, se o cara é extremamente forte, está manuseando uma carga extremamente leve que não vai ser lesiva, ele vai conseguir fazer porque a preocupação dele naquele momento é tempo, é potência, é uma outra discussão. Mas falando só do exercício mesmo, o correto é cotovelo apontado para frente, tá, Raoni? Se tiver alguma dúvida, manda aí, Raoni. Vamos ver aqui o Giovanni, esse monstro. Boa noite. Um ponto de correção que é abordado no Level 1 é a quebra da paralela. No CrossFit isso é praxe. Você também corrige isso nos seus alunos de personal? Corrijo. Eu falei dos 9 pontos de correções e eu não falei na paralela porque eu estou dando os pontos de correções universais. E a paralela nem sempre no primeiro momento você consegue corrigir no seu aluno. Porque ele pode ter um grau de condromalácia, ele pode ter pouca força, pouca mobilidade. Então o aluno chega para você hoje e você não consegue ainda que ele quebre a paralela. Mas todos os pontos de correções que eu coloquei anteriormente você vai conseguir aplicar, tá? Então independente do seu aluno, ele é o primeiro dia, está começando, ou se ele é um atleta, todos aqueles pontos de correções servem. Mas quebrar a paralela sim é fundamental. Eu sei que você falou do level 1 que é de praxe no CrossFit, mas é de praxe para a vida. Mesmo se você tem um aluno de musculação, que o objetivo, você tem que pensar assim, o aluno de musculação que ele quer, ou ele quer qualidade de vida, ou ele quer emagrecimento, ou ele quer aumentar a massa muscular. Em todos os casos, aumentar, quebrar a paralela, ter mais ativação muscular, você vai ter um exercício mais efetivo, seja para aumentar a força, seja para aumentar gasto calórico, seja para melhorar desempenho. Então já precisa quebrar a paralela. No CrossFit, quebra a paralela para marcar, né? Para a gente conseguir validar o movimento, se é no rep, enfim. Se o cara faz levantamento de peso, ele nunca vai pegar uma carga muito alta se não for quebrando a paralela abaixo dela. E no powerlift, para quem trabalha com mais carga, também sempre quebrando a paralela. Então, galera, é de praxe, precisa sim quebrar a paralela, tá? É um ponto básico para todos os agachamentos. Do Rubens tirou a dúvida, legal, Rubens, do Raoni também. Giovanni, galera, maneiro, se vocês forem
ficarem com alguma dúvida ou quiserem trazer alguma situação, problema aqui pra gente debater, é muito legal porque isso deixa a aula mais rica mesmo. Porque muitas vezes, igual o Giovanni trouxe aqui a questão do quebrar paralela, que é uma coisa universal. Mas para a aula de hoje, eu estou trazendo alguns pontos de correções que são universais. Então, o meu raciocínio foi esse. Se o aluno chega hoje, primeiro dia, ele não consegue quebrar paralela, eu não consigo martelar isso nele, porque às vezes ele não tem capacidade. Mas outros pontos de correções você consegue já aplicar de cara, tá bom? Mas é importante, mesmo se o aluno chega primeiro dia e não consegue quebrar paralela, é importante que ele tenha consciência que esse vai ser um objetivo. A gente vai usando outras estratégias. Eu falei há um mês atrás em uma aula sobre agachamento, que aí teve uma visão mais funcional, de transferência. Eu abordei isso daí, até como corrigir os seus alunos que não conseguem ter isso no primeiro momento, que é quebrar paralela. Então tem umas aulas aí anteriores que eu falo sobre agachamento também, que é uma aula de 1 hora, e eu falo dos aspectos funcionais, é uma outra visão, tá bom? Então vamos voltando aqui para o Paranauê. Galerinha, então hoje eu falei dos pontos de correções aqui, os 9 pontos que são pontos universais para qualquer agachamento que vocês forem aplicar. E eu achei legal uma discussão, porque muita gente não tem às vezes essa manha, vamos dizer assim, a diferença do posicionamento do low bar e do high bar. Então a primeira coisa que eu queria falar, antes de mais nada, é que não é que um é melhor que o outro. Os dois têm benefícios e os dois têm desvantagens, tá? Então a gente vai debater aqui, eu vou falar sobre esses benefícios, essas desvantagens, e eu acho que vai ficar muito mais claro para vocês entenderem para quem aplicar, quando aplicar. Então aqui no próprio desenho aqui, o que precisa ficar bem claro, antes de a gente chegar especificamente no movimento pronto, independente de onde a barra for posicionada, a barra sempre que terminar o agachamento vai cruzar o meio do pé do seu aluno, tá? Por que eu tô falando isso? Às vezes o cara quer adotar uma outra postura de barra, mas não tem esse discernimento e deixa o aluno com o movimento completamente desalinhado. A barra passa do calcanhar para trás ou do calcanhar para frente, o aluno quase chega a fazer um good morning, assim, porque inclina demais. Então é importante que, para se manter essa característica do agachamento, a barra, independente se for low bar ou high bar, ela vai ficar no meio do pé. Então quando você tiver aquela vista lateral do seu aluno se exercitando, a barra vai ficar lateral, ali no maléolo um pouquinho para trás ou no maléolo um pouquinho para frente, tá? No meio dos pés. Então a gente pode falar aqui no primeiro momento do... Não sei se ficou legal a imagem, vocês podem tirar um print que eu vou voltar na tela para a gente começar a debater as diferenças. Então eu volto aqui no YouTube para ver se está ok. Muitos alunos usam cadeira extensora, ajuda bastante. O Rafael está falando que ele usa cadeira extensora, ajuda bastante. Não sei se é na questão de ganho de força. Para ganhar força sim, mas eu também tenho a cadeira extensora como um exercício que eu chamo de acessório, um complemento. Não é a parte principal assim do modo geral, tá? Então galera, qual que é a diferença do low bar e do high bar? Vou voltar aqui que é uma coisa que é importante. Vocês entenderem o posicionamento da barra, né? Eu tô falando aqui low bar, high bar, na minha cabeça tá fluindo, mas preciso demonstrar aqui na prática, né? Então, para quem não sabe o que é low bar e high bar, é isso, é o posicionamento da barra. Então, high bar, a barra vai ficar mais em cima, que é aquilo que a gente usa habitualmente no crossfit ou na musculação. A barra vai ficar posicionada no trapézio. Então, eu falo isso porque muito professor também não sabe dar um agachamento posterior, posicionar a barra na cervical e machuca o aluno. Então, é sempre no trapézio, vai sentir a barra passando pelas escápulas aqui. E o low bar, ela vai praticamente... Esse aqui é um rapaz que está fazendo a low bar, mas essa low bar ela pode variar, vou fazer um círculo, ela pode chegar até aqui, ó, bem no meio dos ombros mesmo, tá? Então existe uma diferença de aplicar high bar que é em cima e low bar embaixo. Então agora que vocês visualizaram o que eu estou falando, eu posso efetivamente falar sobre o exercício, né? Então galera, low bar... high bar e low bar. Quando a gente fala de high bar, é aquilo que a gente usa normalmente na prescrição do treino, seja na academia de musculação, seja de personal, no crossfit, no funcional. Eu falo normalmente porque a grande maioria das pessoas usam dessa maneira e eu vejo no dia a dia as pessoas aplicando dessa maneira. Mas existem outras maneiras, outros métodos e outros jeitos de a gente também organizar o agachamento, tá? Principal vantagem, as vantagens da high bar. Vamos pensar assim no dia a dia.
Para quem está trabalhando com CrossFit, a high bar ela impõe que você tenha o tronco mais reto quando for fazer a execução. Então qual que é a vantagem do tronco mais reto? Para quem faz CrossFit, por exemplo. Para quem faz CrossFit, a gente faz levantamento de peso. E quando a gente recebe o squat clean ou o thruster, está levantando alguma carga, a gente está nessa posição reta. Então se você trabalha o high bar, reforça nessa posição reta, você vai ter mais força nesse ângulo. É lógico que o front squat é de suma importância quando a gente fala de thruster, de squat clean, que é a base do movimento, mas pense que a gente precisa variar os exercícios também. Então se a gente desenvolve força nessa posição, fica mais fácil para acomodar. Para quem trabalha com atleta ou quer trabalhar pliometria, se eu trabalho com high bar, o meu tronco não está mais vertical. Se o meu tronco está mais vertical, eu consigo uma transferência melhor para desenvolver saltos. Então se eu quero trabalhar saltos, por exemplo, trabalhar pliometria com saltos, vou trabalhar barra, eu nunca vou trabalhar uma low bar. A gente vai entender por quê. Então o high bar tem esse benefício, você vai melhorar a força nessa posição e consequentemente para salto também. Então dando uma olhada na minha cola que são muitas informações. Desvantagem do high bar, para o seu aluno que for treinar high bar e ficar muito claro que a gente vai aplicar. Se o seu aluno tiver pouca mobilidade de tornozelo, ele não vai conseguir manter esse tronco bem alto. Então ele vai agachar e vai dar uma leve inclinada. É errado pôr high bar e dar uma leve inclinada? Se ele conseguir manter todos aqueles padrões que a gente discutiu anteriormente, a barra cruzando no meio do pé, sem problema nenhum, o movimento está seguro. É só a característica que ele está se ajustando por conta de pouca mobilidade. Provavelmente se ele está conseguindo manter todos os padrões de correções com high bar, o pé tende a estar um pouco mais afastado para compensar a pouca mobilidade de tornozelo. Então se o aluno for muito engessado, a mobilidade de tornozelo ele for muito ruim, ele vai ter dificuldade de movimentar principalmente cargas mais altas no high bar. Tá? Então você precisa ter maior cuidado na prescrição, porque ele pode se atrapalhar na hora de executar. Então aqui a ideia de falar de low bar e high bar não é falar que um é melhor ou outro é melhor, é entender a diferença para vocês enxergarem melhor a aplicabilidade, tá? Então pensa assim, ó, se eu quero desenvolver essa consciência, força muscular, resistência muscular do meu aluno, se eu quero ter um trabalho mais efetivo da parte anterior, precisa lembrar que sempre que a gente agachar, o motor primário vai ser o quadríceps, vai ter maior ativação do quadríceps. Mas se você for comparar uma high bar com uma low bar, a high bar tem uma ativação de quadríceps um pouco maior, vocês vão entender também por quê, tá? Para quem trabalha com CrossFit, quer que seu aluno ganhe força nessa posição, então o high bar é mais interessante. O low bar, o posicionamento da barra, vocês puderam ver na imagem anterior, ele fica quase que na parte de trás do ombro mesmo, tá? Então qual que é a vantagem para quem vai trabalhar o low bar? Vai conseguir movimentar uma carga maior. Porque lembra que eu falei que no high bar os dois vão ter o trabalho de quadríceps, mas o trabalho do quadríceps vai ser maior no high bar? No low bar eu tenho um trabalho de quadríceps também, porém eu tenho um recrutamento motor maior da cadeia posterior. Bíceps da coxa, isquios tibiais, glúteo máximo, que são músculos mais potentes. Então eu vou conseguir manusear mais carga, tá? Para quem acompanha esporte, quem trabalha com cargas mais altas, vai verificar aqui no powerlifting, que o objetivo é levantar a maior carga com o agachamento, e a barra vai atrás, os recordes invariavelmente são quebrados para quem faz low bar. Então muitas vezes o cara que trabalha com musculação, com personal, ou trabalha no CrossFit, vê um cara do powerlifting agachando e fala, ele está agachando errado. Ele não está agachando errado, ele está agachando com uma técnica diferente. Então é importante que vocês saibam de várias técnicas para não acontecer de passar vergonha, que eu vejo muito professor falando, passando vergonha por aí, condenando o exercício. Isso está errado, não está errado. Ele que não conhece a utilidade do exercício, tá? Então, como vocês são treinadores acima da média, vocês vão saber todas essas diferenças. Então, vocês vão perceber que dá para movimentar mais carga. E para o seu aluno que tem pouca mobilidade de tornozelo, pode ser uma boa estratégia, porque ele vai conseguir movimentar mais uma carga com a barra mais baixa. Qual que é a desvantagem? Nem todo mundo tem essa mobilidade do ombro para manter a barra aqui no meio e sustentar a carga. Uma das vantagens é a mobilidade de ombro, e para quem tem pouca mobilidade de ombro está desenvolvendo, gera muito desconforto. Então é muito desconfortável para quem não tem essa facilidade. Então perceba que o high bar, voltando, é melhor se você quer pensar na postura para quem vai trabalhar CrossFit, ou para trabalhar resistência de força na musculação, ou para o seu aluno tradicional. E a low bar, ela é interessante para quem quer aumentar muito a força. Você pode usar os dois exercícios? Pode. Você pode variar em determinado ponto do seu treinamento, mudar. Lembrando que quando a gente muda o estímulo, a gente está mudando a forma do seu aluno se movimentar e a evolução dele também. Aí você fala assim, eu tenho uma aluna que eu estou dando um treino com ênfase em glúteo. Coloca um low bar para ela.
Não é que no high bar não vai treinar o glúteo, também vai, mas o low bar vai ter um recrutamento maior no glúteo. Então se o treino daquele dia está dando mais ênfase no glúteo, coloca um low bar. Ah, eu quero dar um treino com ênfase no quadríceps, aí já trabalho cadeira extensora, não sei o que, pô, trabalho high bar. Então é importante que vocês entendam essas diferenças para manipular para o objetivo do seu treino, porque aquele cara se movimenta daquele jeito, dá para você adaptar melhor, tá? Coloquei até, eu lembro que eu separei uma imagem aqui que deixa isso bem claro e é bacana a gente ver. Então aqui eu coloquei o mesmo sujeito fazendo low bar e high bar. Vai de contra aquilo que a gente está falando. Eu voltei a tela lá? Estou aparecendo? Estou. Então aqui a gente está um sujeito fazendo low bar. Então low bar, percebam que a barra está posicionada lá no meio do ombro. A barra continua vindo para o meio dos pés. Percebe que eu lembro que eu falei que é do maléolo um pouco para trás, do maléolo um pouco para frente, mas está cruzando o pé. Não está perdendo a curvatura lombar. Tem uma ativação maior de cadeia posterior. Se você prestar atenção na foto, até pela foto você vai ver que o glúteo está mais envolvido. O quadril está posicionado de uma forma diferente, tá? O olhar ele não força a cabeça para cima, porque o tronco, a cervical ela precisa acompanhar o tronco. Então o tronco está levemente inclinado, a cervical está conectada, está retinho aqui, ó. Então ele está olhando na horizontal, não está olhando para baixo. Se olhar para baixo, vai desalinhar o movimento, tá? E percebo que nesse movimento também não é comum o joelho passar a ponta dos pés. Mas aqui ele consegue executar bem. O high bar, a barra está posicionada no trapézio. Como ela está posicionada no trapézio, o tronco vai ficar mais vertical. Consequentemente, ele vai manter a mesma ativação da cervical, mas é como ele fica já olhando para frente. Aqui, se vocês cortarem o movimento, a coluna está na mesma posição. Está organizada da mesma forma. O que está mudando é o ângulo, por conta só do posicionamento da barra. A barra também cruza o meio dos pés. E percebam que é comum, tá? Não é todo mundo, quem é muito flexível consegue, mas é comum no high bar, quando quebra a paralela, o joelho passar a ponta dos pés. E isso não tem problema nenhum. Tem muito profissional também que fala, não pode passar a ponta dos pés porque faz pressão na articulação do joelho, aumenta a pressão na região da patela, mas quando você quebra a paralela, você também tem um envolvimento maior dos isquiotibiais e glúteo. Então, só de envolver mais os isquiotibiais, a pressão na patela, embora ela seja aumentada, o isquiotibial ele compensa puxando. Então, não tem problema nenhum para sua articulação, pode fazer despreocupado, tá? É claro que eu estou falando aqui do joelho passando a ponta dos pés, mas observe a postura do sujeito, né? Calcar está apoiado, o joelho acompanha a ponta dos pés, a curvatura está mantida, não está passando a ponta dos pés e o cara todo desmontado, tá? Então, se ele tiver um padrão de movimento legal, não tem problema nenhum. Então, aqui vai mudar a postura para recepção e aqui tem algumas variáveis de recrutamento muscular e de postura, tá bom? Então, eu queria só voltar naquela imagem lá, antes de dar a sequência. Tem que voltar aqui na apresentação. Para mostrar que o próprio desenho lá ele já tem essas diferenças musculares. Estou falando aqui, mas o desenho também mostra. Ou deveria mostrar, né? Cadê? Aí. Então aqui, ó, se vocês observarem o desenho, joelhos, tá vendo? Ó, aqui no low bar, dificilmente vai passar a ponta dos pés. O fêmur vai ficar mais nessa posição, a tibia vai ficar mais nessa posição, acompanhando as costas, com um ângulo diferente. Eu tenho olha o arco aqui do quadril, como é diferente também, tá? Olha o ângulo. No high bar, o posicionamento ele cruza a ponta dos, ele cruza o meio dos pés, mas perceba que o joelho já passa ou tende a passar a ponta dos pés. Aqui é um desenho universal. Se você pega um sujeito, por exemplo, oriental, a grande maioria dos orientais conseguem fazer um high bar e o joelho não passa a ponta dos pés. Tem uma mobilidade maior. É claro que isso não é uma regra, isso é na maioria dos casos, tá? Mas aqui o recrutamento maior vai ser no quadríceps, por quê? Percebe que o quadríceps está mais... tem um ângulo maior para o quadríceps trabalhar quando ele realizar a extensão. Então o percurso do quadríceps na extensão do joelho vai ser maior. Se você analisar o movimento, você já vai entender a diferença do recrutamento muscular. Aqui o quadríceps está num ângulo menor, então quando ele faz extensão é menor também. Qual que é a problemática quando a gente fala do low bar para quem não tem experiência? Aqui eu não tenho a imagem, mas muita gente começa a fazer o good morning. Então o sujeito ele coloca o low bar, ele ao invés de levantar fazendo a extensão dos joelhos, ele começa a fazer o quadril e vai tombando para frente. Então se ele vai transferir isso para o good morning que seja, ele vai fazer de forma errada e com uma carga de agachamento ele vai
cair para frente mesmo é extremamente perigoso. Então, se o aluno, embora ele tenha experiência com treinamento, tenha força, mas nunca trabalhou uma low bar, não vai sair pondo o peso que ele faz no high bar, no low bar e mandar ele fazer. Ele precisa ir ganhando essa consciência, essa consistência treino a treino, tá? Então é importante entender as diferenças até para não confundir. Agachamento com low bar não é good morning. Good morning é outra coisa que a gente não vai discutir hoje, mas estou dando aqui um macete porque eu sei que acontece. Principalmente quando você tem seu aluno lá que quer trabalhar com uma carga maior e vê algum lugar que a low bar é uma boa estratégia, vai sair botando uma carga grande e se ele não tem vivência, ele pode fazer um good morning e se machucar, tá? E para terminar esses aspectos técnicos, o importante, independente do agachamento que você vai aplicar para o seu aluno, independente da fase que ele esteja, independente do objetivo, ele precisa agachar. Então eu coloquei aqui, ó, aluno da terceira idade agachando, uma aluna teoricamente convencional de academia agachando, um atleta de powerlifting, aqui ó, o low bar dele está mais marcado do que do anterior, agachando. Então agachamento, você perceba que é um movimento, mas só agachamento tem inúmeras variações. Deixa eu ver se não tem mais uma pergunta aqui. Inúmeras variações. Cara, eu tô com dificuldade aqui. Então só o agachamento tem inúmeras variações. Então você pega o back squat, que já é um agachamento pronto, dentro do back squat você já tem diferença do posicionamento da barra. É importante para você que é um treinador acima da média que você entenda essas diferenças para quem aplicar, como aplicar, em que momento aplicar, tá? Então a ideia é fornecer ferramentas para vocês. E é claro, se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui para a gente conversar, para debater isso. Mas quero que vocês tenham discernimento. Aqui de forma nenhuma eu vou falar o front squat é melhor que o back squat, ou o low bar é melhor que o high bar, o air squat. Todos são melhores dependendo do objetivo e da fase de treino, tá? Que seu aluno vai se encontrar. Então você vai pensar no CrossFit para quem quer melhor levantamento de peso, vai dar ênfase no squat clean, por exemplo, vai trabalhar muito front squat. Mas perceba como estratégia de treino para variar o estímulo, como trabalhar um high bar no back squat também pode auxiliar, uma ferramenta interessante, tá? Sem falar nas outras variações de meio agacho, um quarto de agachamento. E a gente finalizar, vou deixar uma curiosidade para ver agora, uma curiosidade assim. Muita gente, muito profissional também condena quando vê o sujeito fazendo meio agachamento na caixa. Fala, tá roubando no meio agachamento, não é assim. Precisa entender quando o sujeito está fazendo agachamento na caixa, aquele agachamento curto com uma carga alta, o objetivo ali não é melhorar ou não é hipertrofiar a força de membros inferiores. Ali o trabalho está voltado totalmente para o quadril, para melhorar a potência de extensão do quadril. Aí você fala assim, você é no CrossFit vai melhorar LPO. Também. Mas pensa fora da caixa agora. Aonde eu preciso ter melhor potência de quadril? Em todos os esportes que envolvem velocidade. Se você quer melhorar a velocidade do seu atleta no futebol, se ele faz corrida de rua, se ele faz sprint, em todos o meio agachamento vai ser de suma importância. Tem até um artigo científico que fez essa comparação, eu li há um tempo atrás, eu não vou me lembrar agora o artigo, mas ele faz justamente essa comparação. Pensa no tiro de 100 metros, eles avaliaram atletas que faziam tiro de 100 metros. Qual agachamento é mais efetivo para melhorar a velocidade final? O agachamento total ou meio agachamento? No estudo apontou assim que todos melhoraram com o meio agachamento. E fica bem claro, quando você consegue visualizar o sujeito correndo, está muito mais próximo do meio agachamento nessa transferência do que o agachamento total. Então tudo tem sua importância. É importante que vocês entendam essas variações, entendam essas diferenças para saber aplicar de forma mais assertiva no seu dia a dia. Se você for um treinador de fato acima da média e saber manipular essas variáveis, você vai conseguir atender melhor seu aluno de personal, vai conseguir atender melhor seu aluno da musculação, seu aluno do estúdio de funcional, seu aluno de CrossFit. Então, independente do seu aluno com que você vai trabalhar, é importante que você saiba, que você domine não só esses aspectos técnicos, mas essas outras variações, tá? Era isso que eu queria falar hoje, falei um bocado também. Finalizando aqui, falta só um minuto no Instagram, achei que ia falar meia hora, falei uma hora de novo. Então galera, obrigado por hoje, mais uma vez, pela participação de vocês aqui. No YouTube, quando vocês participam, é legal que a gente traz situações, problemas e pode deixar o nosso conteúdo mais rico ainda. Espero ter contribuído, o material vai ficar disponível aí no YouTube amanhã ou depois de amanhã no máximo, tem a aula inteira. Só que é legal que vocês participem sempre ao vivo por dois aspectos. A aula pode não ficar disponível
Essa eu vou deixar disponível, pode não ficar disponível. E tem essa parte que a gente já pode esclarecer nas dúvidas e trocando ideia aqui durante a aula, tá bom? Então obrigado por hoje, galerinha, valeu! Na segunda-feira que vem, às 20h31, e na quarta-feira que vem também tem mais aula. Obrigado pelo feedback, Juliana. Obrigado mesmo, Giovanni também. Show de bola. Galerinha, semana que vem tem mais. Se tiver dúvida, estou sempre à disposição aí. Só chamar no Instagram que a gente conversa mais. Beleza? Segundas e quartas, 20h31. É nóis. Hasta!